se você tiver uma sequência de passes errados, dificulta muito na parte defensiva. E nesse tipo de jogo, quem controla a bola, controla o jogo. A gente não conseguiu controlar a bola, eles tiveram mais posse, rodaram, tiveram um volume de jogo até maior. Acho que tiveram poucas penetrações, infiltrações. A gente controlou essa parte defensiva, mas realmente nesse controle do jogo ofensivo a gente não conseguiu ter esse controle. Marcelo, boa noite. Sei que você deve estar querendo falar sobre o jogo, mas a gente precisa perguntar também sobre a presença aí do novo treinador, o Jorge Jesus. Vocês chegaram a conversar alguma coisa antes da partida? Não necessariamente hoje, mas quando ele foi visitar o CT, enfim, que tipo de contato você já teve com ele? E que impressão você acha que deu para passar dessa equipe para o novo comandante? O nosso contato ele foi muito rápido. A gente conversou apenas hoje algo em torno de 5 minutos, nada mais do que isso. Apenas ele desejou boa sorte, né, na partida de hoje, mas não teve nenhuma participação assim, até por parte dele. Ele quis deixar que as coisas fossem andando como elas já vinham sendo programadas. Seguimos o programa de jogo que a gente já havia estabelecido e deixamos... Ele nos deixou bem à vontade para que a gente fizesse o que já estava combinado. A impressão hoje não foi boa. Eu tenho certeza que ele vai querer que a gente melhore em alguns aspectos. O nosso torcedor ele cobra muito isso. A gente não fez uma grande partida, a gente sabe disso, temos total consciência disso, mas a gente sempre busca melhorar. Então, mesmo que a gente tivesse feito uma partida hoje de um nível mais alto, a gente iria buscar que a próxima partida fosse também com outro nível de expectativa para o nosso torcedor. Então, agora a gente vai organizar de novo, conversar de novo, para que no jogo de quarta-feira a gente faça um grande jogo lá em Brasília. Marcelo, para a TV SIC de Portugal, se na hora de passar o bastão, se você tivesse que dar um conselho para o Jorge Jesus, que conselho você daria? Eu acho que da forma como ele tem a carreira dele, vitoriosa, experiente, eu acho que não sou eu que deveria passar esse tipo de conselho para ele. É o contrário. Ele que vai nos aconselhar, nos orientar, é o nosso treinador, tem uma experiência muito grande a nível internacional, vitorioso. Então, eu acho que eu vou passar para ele as ideias que a gente vinha fazendo, mas quem vai seguir as orientações dele somos nós. Mas a experiência que você tem no time? Eu vou conversar com ele individualmente, sobre cada atleta. Aí são coisas particulares de comissão técnica. Marcelo, apesar do Flamengo ter conseguido pela primeira vez no ano uma sequência de 3 jogos sem levar gols, não conseguiu manter aquele nível de atuação que vinha tendo sob o seu comando. O que você, na sua opinião, o que você atribui o fato do Flamengo não ter feito um bom jogo hoje? Primeiro que você tem que levar sobre os aspectos da sequência que nós estamos jogando. Nós jogamos contra o Fortaleza no sábado. Então, muita gente achou que essa vitória sobre o Fortaleza foi uma vitória tranquila, e não foi. Visto que o Fortaleza saiu para jogar com o Atlético Paranaense lá, o Atlético ganhou de 1-0 depois que teve um jogador expulso do Fortaleza e ganhou por 1-0 o gol aos 42, 43 do segundo tempo. O Fortaleza foi pegar o Grêmio depois, teve que perder mais um jogador para tomar um outro gol aos 44. Então, esse tipo de jogo do sábado não foi um jogo tranquilo. Nós ganhamos porque jogamos bem. Se não tivesse jogado bem, não ganharia do Fortaleza. É uma equipe muito bem treinada pelo Rogério, uma equipe muito bem montada. Então, isso valorizou o nosso trabalho no jogo de sábado, mas criou um desgaste. Chegamos na terça-feira com um tempo de recuperação muito curto do jogo de sábado, onde era uma decisão de campeonato, onde valia uma vaga, uma competição eliminatória, que tem um desgaste psicológico muito grande, visto que o Corinthians também fez uma grande atuação no jogo de terça e chegou no jogo de ontem e também empatou o jogo. Então, para as duas equipes houve um desgaste emocional, não é só físico, é um desgaste geral. Então, a gente sabe que esse desgaste do jogo de sábado para o jogo de terça, o tempo foi curto, não treinamos. Do jogo de terça para cá, praticamente recuperamos também os jogadores. Então, a gente vem tendo pouco tempo de treinamento. É questão de a gente ajustar, analisar os erros, corrigi-los, para que na próxima partida a gente possa
minimizar essa margem de erro. Marcelo, aqui do teu lado. Você já teve com o Diego, o que aconteceu com ele, se pode ser um problema para você para o jogo contra o CSA, e exatamente sobre isso. Você colocou o Berrio no segundo tempo. Eu queria saber o que você pretendeu com a entrada do Berrio, se foi segurar o Caio Henrique, que estava muito bem na subida ao apoio, tanto indo na fazenda diagonal e também pelo sentido ali, como se fosse um ponta na linha reta, e se você se esse seu intento não foi, no caso, positivo, porque o Berrio não entrou bem na partida, né? Se a gente for analisar individualmente, a substituição não surtiu o efeito que nós gostaríamos que surtisse. A gente sabe que o Berrio pode fazer atuações melhores. O jogo contra o São Paulo é um exemplo, onde ele entrou e fez uma grande atuação. Mas isso aí acontece com qualquer jogador. A gente poderia ter tido uma atuação de outros jogadores também muito boa e algum outro jogador não jogando bem. Mas a intenção era botar o Everton por dentro para que ele tivesse maior opções de achar os jogadores de lado, como o Bruno Henrique, o Gabriel e o próprio Berrio. A sua pergunta já foi um pouco da minha resposta, prender um pouco mais o Caio e a gente usar as diagonais, trabalhando de um lado e terminando do outro. Infelizmente, a gente conseguiu fazer pouco esse giro da bola. A gente conseguiu fazer algumas coisas, muito jogadas verticais, coisas que eu não gostaria que a gente fizesse naquele momento da partida, que a gente circulasse um pouco mais a bola e mantivesse um pouco mais essa posse. Infelizmente, a gente não conseguiu manter essa posse e, como eu falei no início, quem perde o controle da bola perde o controle do jogo. Perdemos o controle do jogo em alguns momentos. Quando a nossa equipe ficou postada, em alguns momentos eles tiveram posse, mas não tinham infiltração, e a gente conseguiu manter esse padrão em algumas situações. O Vitinho entrou depois. Teve uma situação de ataque, onde ele poderia ter matado o jogo ali. Infelizmente, não estava muito longe de mim ali, eu não consegui perceber se dava para bater de primeira